Fala aí galera, beleza? Tudo jóia? Então, professor Marco aqui, começando a aula com os senhores. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. A aula de hoje tem como tema ametropias, que são os defeitos da visão. Vamos adentrar em algumas características, como miopia, hipermetropia, presbiopia, fazer alguns exercícios no final. Vamos falar sobre o olho humano e vamos começar então, tá bom? Primeiramente, vamos descrever os elementos do olho, o olho humano, ou o olho, né, de qualquer aí animal, mas vamos focar aqui no olho humano, que seria mais ou menos essa a representação dos elementos que constituem o olho. Esses daqui são só alguns, tá, pessoal? Mas o que acontece é o seguinte: o olho ele tem a íris. A íris é a parte colorida dos nossos olhos. Pode ser castanho, azul, verde, tem até violeta. Bem raro, mas tem. Preta. Então a íris é a cor dos nossos olhos. Tem o cristalino, que seria uma, um elemento viscoso, como se fosse um gel, ok? Um gel que pode se expandir ou contrair, dependendo aqui dos músculos ciliares ou músculos que ficam acoplados no cristalino. Existe também a pupila, que é por onde entra a luz. Seria como se fosse a porta do olho. Sabe aquela bolinha preta no meio do olho? Então, é a pupila. Essa pupila pode dilatar ou pode contrair para controlar a entrada de luz nos nossos olhos. Quando o ambiente está muito iluminado, a pupila ela se contrai para que entre pouca luz nos nossos olhos e não seja afetado com toda aquela claridade. Quando tem pouca luz no ambiente, a pupila se dilata para que venha entrar o máximo de luz possível e você poder enxergar. Então a pupila ela varia de tamanho. Ah, então existe aqui o cristalino. O cristalino é que vai, vamos dizer assim, projetar a imagem aqui no fundo do olho. Esse fundo do olho é chamado de retina. Seria como se fosse o anteparo onde é projetado a tela de cinema, né? Onde é projetada a imagem. Beleza? Então nós temos aqui o objeto, a, a imagem dele é constituída aqui no fundo do olho de forma invertida. O nervo óptico vai pegar essa informação, levar para o cérebro, e aí sim o cérebro vai corrigir a orientação da imagem, colocando a imagem de cabeça para cima. Muito interessante, não é mesmo? Um olho comum, o olho normal, ele tem um ponto próximo dele de aproximadamente 25 centímetros. O que isso quer dizer? Que 25 centímetros é a distância mínima que você consegue é a distância que você consegue observar um objeto com nitidez. Então seria 25 centímetros. Menos do que isso, você já provavelmente veria o objeto embaçado, né? Então o ponto próximo é 25 centímetros. É o máximo que aqui os músculos ciliares conseguem fazer força no cristalino para projetar a imagem aqui no fundo da retina. Beleza? Bom, então esses são por alto os elementos do olho. Existem mais, como por exemplo a córnea, que é como se fosse uma membrana transparente na frente do olho. A fóvea, que é também uma outra parte aqui do fundo do olho. Mas os principais são esses: retina, cristalino, córnea, íris, pupila, tá? Também tem os músculos ciliares. Bom, você pode sentir esses músculos ciliares quando aproxima muito o objeto dos seus olhos. Você vai perceber que seus olhos começam a cansar. Você fica cansado, seus olhos cansam, porque eles fazem muita força para poder focar a imagem aqui no fundo da retina. Vamos passar. Então esse é o olho normal. Acontece que quando você aproxima que o objeto do olho, a retina ela cresce. A retina não, o cristalino ele alonga, os músculos eles apertam a retina de forma que a retina ela se alonga o máximo possível para manter a imagem projetada aqui, né? Então o olho normal ele faz como se fosse um músculo, né? Esse cristalino é uma lente e essa lente ela pode mudar de tamanho, ela ajusta para poder ajustar o foco aqui, ó, tornando a imagem aqui no fundo da retina do olho, né? Então, o olho nosso faz isso. Quando você aproxima o objeto, ele tenta o máximo manter a imagem focada aqui no fundo dos olhos, na retina. Mas nem todos os olhos conseguem fazer isso.
A miopia, por exemplo, o ponto próximo da miopia é uma característica dos míopes, né? Que o ponto próximo deles é mais perto do que os 25 centímetros usuais. Então, eles conseguem ver com nitidez objetos antes dos 25 centímetros, antes do ponto próximo. Mas, em compensação, objetos que estão longe, aí o que acontece? Eles não conseguem projetar a imagem aqui no fundo da retina, tá? O míope, ele enxerga bem de perto, mas ele não enxerga bem de longe, né? Ele não enxerga com nitidez da mesma forma que enxerga com nitidez os objetos que estão perto, tá? Isso porque, vamos ver como que é a representação. O olho míope, aqui está um objeto relativamente longe, ele vai projetar a imagem e a imagem vai se formar aqui, ó, antes de chegar no fundo dos olhos, né, na retina. Então, como a imagem ela é formada antes, você vai enxergar a imagem embaçada. Bom, por que, né, isso acontece? Porque é um excesso de convergência do cristalino. O cristalino ele converge muito, ele converge demais, ele converge tanto que a imagem é projetada antes. Ou então, pode acontecer também porque o olho ele é um pouco alongado demais. Na verdade, vamos supor que o tamanho ideal do olho seria para a retina ser aqui, ó. Mas por algum motivo genético, por algum motivo, o olho ele cresceu um pouquinho mais, ele cresceu um pouquinho mais, o olho tem a retina mais para trás e aí a imagem ela fica aqui no meio, né? Opa, continuando então aqui, moçada, vamos. Então essa é a miopia. A miopia é essa característica da imagem ser formada antes de chegar onde ela deveria chegar, que é na retina. Como que ela é corrigida? Como que nós poderíamos corrigir a miopia? Através do uso de lentes. É para isso que servem as lentes. A lente aqui, ela converge muito, ela converge demais. Como que então podemos fazer para compensar esse excesso de convergência? Colocando uma lente aqui divergente, né, pessoal? Uma lente divergente é aquela lente de bordas mais largas, bordas grossas. Então, essa lente aqui, ela tem a capacidade de divergir os raios. O que é divergir? É tornar os raios mais afastados uns dos outros. Então, o raio ele convergir aqui, ele vai passar a convergir mais um pouquinho para trás, por conta dessa divergência provocada pela lente aqui de bordas grossas, beleza? Então, para corrigir a miopia, lentes de bordas grossas, tá? Os graus aqui, eles vão ser calculados conforme a fórmula da vergência que veremos lá no final. Tá? Então essa aqui é a miopia, outra representação da miopia. Você tem aqui os raios de luz chegam nos olhos, entram na pupila, né? E são formados aqui antes da retina. E a lente de bordas grossas, a lente divergente, faz com que a imagem seja projetada lá no fundo dos olhos, tá? E a hipermetropia? Bom, a hipermetropia é o contrário da miopia em todos os aspectos. Por quê? A hipermetropia é o seguinte, você tem aqui o objeto, tá? O normal é que 25 centímetros seja o ponto próximo. É a distância mínima aqui, ó, que você consegue ver com nitidez. Menos do que isso você não consegue. Só se for um míope, né? O míope consegue ver com nitidez menos de 25 centímetros, porque o olho dele consegue convergir mais. Já a hipermetropia é o contrário, o olho não consegue convergir, né? O hipermétrope, ele enxerga bem de longe e enxerga mal de perto. Por quê? Porque o olho ele não consegue convergir os raios. Então existe uma carência, existe uma falta, como se os músculos dos olhos não conseguissem fazer essa convergência. Então você tem aqui o ponto próximo do hipermétrope é mais longe do que os 25 centímetros. Tá? Vamos supor aí 30 centímetros. Então, menos do que 30, tipo 28 centímetros, você não consegue mais enxergar com nitidez o objeto. Por quê? Por conta, às vezes, esses músculos aqui, ó, eles não conseguem comprimir o cristalino para poder projetar a imagem aqui no fundo da retina. Pode ser isso também, tá? Então, o hipermétrope, ele vai ter a imagem projetada atrás da retina. Faltou convergência, porque se o cristalino conseguisse convergir os raios certinho, ele ia conseguir trazer a imagem aqui para frente, né? No fundo aqui do olho, na retina.
mas não é isso que acontece. Então, o hipermétrope, a imagem dele é projetada atrás dos olhos, atrás da retina. Bom, essa falta de convergência, por que que acontece isso, né? Pode ser porque o olho, muitas vezes, ele é curto demais. O olho, o normal era para estar aqui, ó, passando no onde está projetada a imagem, mas por alguma maneira um olho mais curto fez com que houvesse esse fenômeno da imagem ser formada depois do olho. Então pode ser porque o olho é curto demais, pode ser porque o cristalino não consegue fazer essa convergência, tá? Então a imagem fica aqui no fundo. Como que faz para trazer ela de volta aqui para frente? Né? Através de uma lente que consiga convergir a imagem. Ou seja, você vai reforçar a convergência do cristalino com uma lente convergente, uma lente de bordas finas. Tá? Essa lente convergente vai reforçar a convergência do cristalino e fazer com que a imagem seja projetada onde ela deveria ser projetada. Beleza, pessoal? Bom, então nós vimos a miopia e a hipermetropia, né? Agora existe também a presbiopia, que é a vista cansada. Com o passar dos anos, pessoal, os nossos olhos, eles vão enfraquecendo. Como assim? Esses músculos aqui, ó, eles não têm mais essa capacidade de contrair, de apertar aqui o cristalino, né, e de relaxar. Eles ficam mais preguiçosos, digamos assim. Então, como que seria a característica da presbiopia ou chamada vista cansada? É essa falta de convergência que existe com o passar dos anos. Essa falta de convergência é o que é a hipermetropia, a incapacidade de enxergar de perto. Tanto é que as pessoas esticam o braço para poder enxergar, porque o ponto próximo da pessoa já não é mais, por exemplo, vamos supor que o ponto próximo dessa moça fosse até aqui. Mas o ponto próximo é aquela distância mínima que você consegue enxergar com nitidez. Mas como os músculos dos olhos dela aqui foram perdendo capacidade de contrair, então os músculos foram ficando mais fracos, o ponto próximo dela agora já é aqui. Então a partir daqui ela consegue enxergar com nitidez, menos ela não consegue enxergar, só daqui para cá, daqui para longe. Então acontece isso. Como que se corrige? Através de lentes convergentes, para compensar a falta de convergência que existe com essa fraqueza dos músculos dos olhos, né? E se agravar, muitas vezes, nem de longe também, né? A pessoa consegue focar. E aí tem que usar lentes bifocais, que são lentes para perto e para longe. Então isso é presbiopia. É um nome difícil, mas se cai na prova você sabe que é vista cansada. Bom, e existe o quarto e último caso que nós veremos hoje, que é o astigmatismo. Esse daí é o mais ferrado, né? Porque ele não consegue enxergar nem de longe nem de perto. Por que isso acontece? Por conta do seguinte, o olho normal, vamos supor, aqui está o cristalino, né? Esse aqui é a anatomia do olho. Aqui está o cristalino, que é essa lente de gel. Acontece que muitas vezes esse cristalino, por motivos genéticos ou motivos mais genéticos de nascimento, acontece uma alongação aqui, uma deformação desse cristalino. Então tem regiões onde ele é mais redondo e regiões onde ele é mais achatado. E isso vai o quê? A imagem, a luz, ela entra certinha aqui, mas no cristalino, como ele é irregular, torto, né, um cristalino zoado, a imagem chega torta aqui na retina. Então parte da imagem é formada antes da retina, parte é formada depois. Então para corrigir essa deformação se usa o quê? Lentes cilíndricas, tá? Lentes cilíndricas são lentes que têm esse formato aqui, ó, de um cilindro, para poder compensar a falta de regularidade da superfície aqui do cristalino, da córnea, né? Então você tem aqui o cristalino ou a córnea, um olho que tem um defeito aqui na frente aqui de formação, uma irregularidade. Faz com que a imagem chegue zoada aqui no fundo do olho, ou seja, chega torta, né? Tá bom? Então esse é o astigmatismo, né? Usa-se lentes cilíndricas, tá bom? Gurizada, agora nós vamos resolver aqui alguns exercícios, tá? Temos aqui 4 exercícios e aí nós vamos discutir isso daqui a pouco, tá bom? Então vamos aqui ler, eu vou ler com vocês e responder ao mesmo tempo. Vamos começar então nesse momento.
Bom, galera, então exercício do Enem aí para vocês verem como que cai no Enem, olha só. Entre os anos de 1028 e 1038, Al-Hazen, né, Abil Al-Hazen, sei lá, escreveu sua principal obra, O Livro da Óptica, que, com base em experimentos, explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da ótica, por exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura retirada dessa obra é interpretada a imagem invertida de edificações em tecido utilizado como anteparo. Então aqui você tem o esquema, né, da questão. Tem aqui o objeto, que é essa torre enorme. Tem aqui uma câmera escura, tá? O que é uma câmera escura? É uma câmera vedada, onde não tem luz nenhuma aqui dentro, exceto a que passa nesse buraquinho aqui mostrado na figura. Então a luz que passa na figura é a luz que vem aqui justamente que está de fora. E aqui no fundo é projetada a imagem do que está na frente, né? O que está na frente eram essas duas torres aqui. Então elas são projetadas aqui no fundo dessa câmera escura, desse anteparo, de cabeça para baixo. Aí a pergunta vai ser a seguinte: se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde ao... Então, nós temos aqui as opções, por isso que é importante saber, né, moçada, o que é cada uma dos elementos do olho: cristalino, a córnea, a pupila, a retina ou a íris. Então, esse tecido que está aqui no fundo dessa câmera escura, onde está sendo projetada a imagem, corresponde justamente lá atrás, quando nós vimos a retina, né, gurizada? Então, a retina é como se fosse o telão, uma tela de cinema, essa partezinha amarela aqui. Então, é a retina, e é aqui que a imagem tem que ser projetada, tá? De cabeça para baixo, né? A imagem é projetada de cabeça para baixo sempre. Então, essa parte aqui da questão, essa figura, esse pano aqui, representa justamente a retina, os nossos olhos, entendeu? Então, a resposta certa é a letra B, tá? Então, se você aí, ó, já tem condição de marcar a resposta certa no Enem, né? Letra B. Próxima questão, gurizada, da PUC. Essa questão eu peguei do livro, questão número 3. A figura a seguir mostra esquematicamente dois defeitos de visão, que podem ser corrigidos pelo uso das seguintes lentes. Você tem aqui um olho, o outro olho, né? Um olho, gurizada, você tem aqui o cristalino, né? Então o olho está aqui o objeto, a luz vem, passa pelo olho, pelo cristalino, e a imagem é projetada depois do fundo dos olhos, depois da retina. Ou seja, faltou o quê? Uma convergência aqui, né? A gente viu isso daí já, que é a hipermetropia. Quando a imagem é projetada atrás do olho, temos aí a hipermetropia. E quando a imagem ela é projetada, por exemplo, que nem nesse caso, né? A luz vem e cruza aqui, ó, antes de chegar na retina. Então aqui, gurizada, nesse exercício, o que nós temos? Nesse primeiro caso, é a hipermetropia, né? Hipermetropia são lentes divergentes, tá? E aqui é miopia. Hipermetropia são lentes convergentes, porque faltou convergência aqui nesse olho, né? Então, se a gente colocar mais convergência nele, através de lentes, né, a imagem vai ser trazida para mais perto. Então, lente convergente para o caso A, tá? Você já elimina a alternativa A e a alternativa B. Aqui na B, o caso B, se trata de lentes, o quê? Divergentes. Por que tem que ser lentes divergentes? Para compensar o excesso de convergência do olho aqui, né? Então, se você colocar lentes divergentes, vai equilibrar com esse excesso de convergência do cristalino e a imagem vai ser trazida para mais longe, justamente aqui em cima da retina. Então, divergente para o caso B. Convergente para o caso A, divergente para o caso B. Tá? Seria a letra C, né, gurizada? Convergente para o caso A e divergente para o caso B. Beleza? Você viu aí, questãozinha simples, né? Conceitual, bem de boa. Vamos para a próxima questão aí, né? Aqui é essa e mais uma. Essa daqui é de cálculo, né, gurizada? Então vamos fazer aqui o cálculo. UEL, Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. O hipermétrope não consegue ver com nitidez objetos situados a uma distância menor que 1 metro. Ou seja, essa distância aqui é o ponto próximo do metro. Para que ele possa ver com clareza a uma distância de 25 centímetros, seus óculos devem ter convergência em dioptrias igual a... Então, qual que deve ser
a dioptria, ou seja, quando nós falamos aqui em dioptrias, numa aula passada, isso daqui quer dizer, refere-se a quantos graus deve ter o óculos, né? Então, quantos graus? E isso daqui é o que? A nossa vergência, né, gurizada? Nós vimos isso em uma aula anterior também, vergência. A vergência, como que ela é calculada? Vergência é igual a 1 sobre o foco. E o exercício quer que o foco seja o quê? De 25 centímetros, né? Então, vamos ver aí qual que deve ser a vergência da pessoa, né? A gente quer que ela consiga ver com clareza a uma distância de 25 centímetros, sendo que o olho dela não consegue ver com nitidez menos do que 1 metro. Então, como que seria esse cálculo aí? Vamos lá. Nesse caso aqui, o que você tem que entender é o seguinte: um olho, quando ele já apresenta algum tipo de deformidade, como nesse caso aqui, do hipermétrope, ele já tem um certo tipo de grau natural. Vamos explicar isso dessa seguinte forma aqui, ó. Você tem um olho aqui, vou tentar desenhar aqui para vocês, gurizada, desculpe qualquer imperfeição, né? Você tem um olho, aqui é o cristalino, né? E você tem aqui ele fala que o olho, ele tem o ponto próximo dele é 1 metro, tá? Então, ou seja, o foco dele é 1 metro, né? Tá? Os raios de luz, quando vêm de longe, eles são aí convergidos, vamos supor, 1 metro é a distância dele, né? Então, vamos lá. Beleza. Então, para isso acontecer, o que acontece? O olho, o normal dele é ter a imagem projetada aqui no fundo da retina, né? E para você ter o olho normal, né? Mas para você ter a imagem para trás da retina, quer dizer, como se fosse, no caso, uma lente divergente sendo colocada aqui, né? Uma lente divergente sendo colocada, tá? Por isso que é falado que a lente divergente, ela tem essa característica de afastar mais os raios de luz, então a imagem é formada para trás do olho, beleza? Bom, então a pessoa com o olho normal, quando coloca um óculos de lentes de bordas grossas, né, a imagem vai ser projetada para trás, que é essa exata visão de um hipermétrope, né? Beleza. Então, para você diferenciar os graus da lente convergente e divergente, se estabelece de que se a lente é convergente, ou seja, de bordas finas, o grau é positivo. Se a lente é de bordas grossas, ou seja, igual essa daqui, né, divergente, os graus serão negativos, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, que existe já um grau natural na pessoa, tá? Um grau natural onde existe a vergência, né? A vergência aqui natural da pessoa. A vergência natural é o quê? É 1 sobre o que ela consegue focalizar, que é 1 metro, né? Então seria, mas teria aqui um sinal negativo, né? Então teria aqui um sinal negativo porque seria a simulação de uma lente divergente, 1 dividido por 1, que é igual a menos 1. Então essa daqui, menos 1 grau, tá? É a pessoa já tem de natureza, natural dela, tá? Então o olho, nessas especificações aqui do exercício, seria como no caso de um olho que tem essa lente divergente aqui com menos 1 grau, tá? 1 grau negativo, né? Beleza. Agora, como que seria para corrigir, né, esse caso aqui? Ou seja, tu quer que ela consiga ver com clareza a uma distância de 25 centímetros, tá? Ou seja, seria aqui o novo foco, ok? Tá, então beleza. Vamos ver agora quanto que teria que ser essa vergência aí. Então a vergência nova, né, seria 1 dividido pelo foco. Dessa vez agora, para a gente fazer isso, se aqui é 1 metro, com 25 centímetros é menor. Então, nós queremos, no fim das contas, fazer o quê? Fazer com que a imagem se aproxime da retina, que a imagem ela se convirja, né? Então, nós tínhamos aqui que a pessoa ela conseguia focalizar com 1 metro. Você quer que ela consiga agora focalizar com 25 centímetros. Tu está diminuindo aí o foco. Se tu está diminuindo o foco, tu está aumentando o poder de convergência do olho. Isso é conquistado através do uso de lentes de bordas finas, né? Lentes convergentes. Então o grau aqui vai ser positivo, tá? Então nós temos aqui mais 1 dividido
por 0, né? Porque em metros, né? 25. 1 dividido por 0,25 é o quê? Você tem R$1, né? Dividido aí por 0,25. Dá 4, né? 4 graus. Positivo, né? Então, esse positivo para indicar justamente que é a lente de bordas finas, é uma lente convergente. E agora, qual que vai ser, então, o grau total do óculos? Ok? Então, o grau do óculos tem que ser o seguinte. A vergência do óculos, né? Tem que ser igual à vergência natural da pessoa mais a vergência que ela quer, mais a vergência que ela precisa. A vergência que ela precisa, né? Vamos dizer assim. Ou a vergência de correção, tá? Então, nesse caso aí, gurizada, vai ficar o quê? O natural dela é menos 1, né? Menos 1 grau. Ela já vem com menos 1 grau de fábrica. Mais 4 graus aí que a gente precisa para corrigir. Então, o óculos dela tem que ter 3 graus positivo. Então, ou seja, tem que ser uma lente convergente, uma lente de bordas finas, né? Uma lente assim, bordas finas, de 3 graus, para poder fazer esse efeito da pessoa conseguir enxergar 25 centímetros com nitidez, né? Então seria a alternativa C aí, beleza? Maravilha, né? E o último exercício, bem simples, não vai cálculo, tá? É PUC, né, de São Paulo, vamos ver aí. José fez exames de vista e o médico oftalmologista preencheu a receita a seguir. Então nós temos lente esférica, lente cilíndrica, o eixo, para longe, para perto, olho direito, olho esquerdo, olho direito e olho esquerdo. Bom, pela receita conclui-se que o olho, então ele está falando aqui o que cada olho, o direito e o esquerdo, tem de problema. Nós podemos ver aqui que o olho direito, o médico passou o quê? Lentes esféricas. Se o médico passou lentes esféricas e lentes cilíndricas, né? Lentes cilíndricas, ou seja, se o médico passou lentes cilíndricas, quer dizer que ele vai ter já de cara o quê? Astigmatismo, né, gurizada? A gente viu lá que lentes cilíndricas é usada para astigmatismo, né? E ó, se aqui, ó, nas lentes esféricas, o grau está negativo. Se o grau está negativo, quer dizer que é uma lente divergente, né? Essa lente divergente é para corrigir o excesso de convergência. Isso daí a gente viu que é o caso do que? Da miopia. Mas o olho direito, se você for ver para perto agora, para perto, o olho direito também tem recomendação para aqui, ó, o grau positivo. Então, se o grau é positivo, a lente ela é o que? Convergente, né? De bordas finas. Isso daí é para corrigir o que? A falta de convergência de um olho. Quando o olho ele tem a imagem projetada atrás da retina, né? Atrás da parte do fundo do olho, quando a imagem é projetada lá atrás, o que é isso? Hipermetropia. Então esse olho direito ele tem astigmatismo, miopia e hipermetropia, tá? E o esquerdo, vamos ver aqui. O esquerdo ele tem miopia, ele tem hipermetropia, mas no esquerdo não foi receitado, por exemplo, lentes cilíndricas, né? Então, o olho esquerdo não tem astigmatismo, tá? Vamos ver as alternativas. A. Conclui-se que o olho direito apresenta miopia, astigmatismo e vista cansada. Vamos ver agora as outras. B. O olho direito apresenta apenas miopia e astigmatismo. Errado. Também tem miopia, tem hipermetropia. Se você quiser pode riscar, né? Numa prova você já risca. C. O olho direito apresenta apenas astigmatismo e vista cansada. Errado também, né? Tá errado. Também tem miopia. Aí a alternativa D. O olho esquerdo apresenta apenas hipermetropia. Não, é o que ele não apresenta isso, né? Ele não apresenta isso. E, cadê o outro aqui? O E. O olho esquerdo apresenta apenas vista cansada. Tá? Errado, né? O que é vista cansada, né, pessoal? A vista cansada ela é sinônimo de falta de convergência do olho. É sinônimo de hipermetropia, né? É quando o ponto próximo da pessoa, do olho da pessoa, ele fica mais longe, fica mais distante, tá?
Então o olho ele perde a capacidade de convergir. Então precisa-se o que? De lentes convergentes para essa correção, para reforçar a convergência do olho. Então seria o caso da hipermetropia, né? Mas aqui nesse caso, olha só, ele fala que o olho direito apresenta miopia, tá certo, astigmatismo, tá certo, e vista cansada. Esse vista cansada aqui é sinônimo de hipermetropia, né? Então, letra A aqui na gurizada. Beleza? Então, gurizada, essa foi a aula de hoje, tá? Façam aí o resumo dela, escrevam no caderno tudo que os senhores acharem importante para o resumo e me apresentem na próxima aula. Forte abraço, tamo junto, viu? Falou!